Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje estamos inaugurando mais um quadro aqui nesse canal, Bíblia Pio. Não tem uns canais agora que gostam de dizer que tudo é pio, é não sei o que pio, não sei o que pio. Veja que eu não estou falando teologia pio, porque se fosse teologia pio, as discussões poderiam ser um pouco mais abrangentes e fugiriam do meu propósito aqui. Por que Bíblia Pio e por que a importância desse quadro? Que eu espero que tenha uma vida um pouco mais longa aqui nesse canal, já que eu já criei alguns quadros que foram caindo aí ao longo do caminho com uma ou duas edições. Meu objetivo aqui é discutir basicamente textos bíblicos, fazendo uma hermenêutica e uma exegese bem simples para que todos possam compreender. E aqui eu quero dialogar basicamente com dois grupos. Primeiro, aqueles caras da comunidade masculinista que gostam de criticar o cristianismo, gostam de citar a Bíblia de forma aleatória, muitas vezes mostrando que não tem conhecimento nenhum, e que de alguma forma querem culpar os cristãos ou mesmo a Bíblia por esse paradigma ginocêntrico que tem crescido na nossa sociedade. Olha, isso é uma ignorância, só uma pessoa que realmente não conhece o texto bíblico vai argumentar dessa maneira. Eu até concordo que de fato os cristãos foram cooptados pelo paradigma romântico, esse paradigma sim colaborou bastante para a situação atual, mas isso não faz com que a Bíblia ou a doutrina cristã seja responsável. Faz com que os cristãos que deveriam estar seguindo o que a Bíblia diz e não estão seguindo, isto sim sejam responsáveis por estar colaborando com esse quadro. Então esse é o primeiro objetivo, dialogar com esses caras e de alguma forma ajudá-los a resolver essa ignorância. E por outro lado, eu quero discutir exatamente com os cristãos que foram cooptados pelo paradigma romântico e ignoram certas verdades bíblicas que são fundamentais no que diz respeito a relacionamento, a natureza masculina, a natureza feminina, enfim, assuntos a respeito dos quais nós falamos muito na masculinidade atual, aqui na androsfera, né? E eu quero me dirigir principalmente àquelas mulheres, porque é um grupo que eu tenho visto cada vez mais, né, de mulheres cristãs reclamando e criticando os homens, porque os homens já não estão mais seguindo os paradigmas bíblicos e etc. Agora, claro, até certo ponto isso acontece porque os homens também estão sendo cooptados por esse paradigma pós-moderno, por esse paradigma, né, que mistura aí romantismo com igualitarismo. Então, se você também é uma mulher cristã, eu parto do pressuposto que você vai querer seguir as doutrinas básicas da Bíblia, que é o seu livro, então, né, deveria ser o seu livro guia, o seu livro por excelência. Então, eu estou aqui com a minha Bíblia, certo? É uma Bíblia Vida Nova. E vou então inaugurar esse nosso primeiro Bíblia Pio aqui, o número 1, com um texto a respeito do qual eu já falei a miúde aqui no canal, mas eu acho interessante começar com esse texto, por quê? Porque ele é um dos textos que causa mais controvérsia, principalmente entre as mulheres que se dizem cristãs. Talvez se você for um homem ou uma mulher que não seja cristão, muita coisa que eu vou falar aqui, talvez para você nem faça muito sentido, ou também faça sentido, não sei. Agora, se você é um homem cristão ou uma mulher cristã, aí me desculpa, meu amigo, aí não tem nem muito o que discutir aqui. É seguir ou não o que está aqui e aí decidir se você vai ser ou não um cristão ou uma cristã. Se de fato você quer um marido cristão, você tem que ser uma mulher cristã. E se de fato você quer uma mulher cristã, você tem que ser um marido cristão, meu amigo. Não tem muito para onde fugir. Então eu escolhi aqui o texto de Efésios 5, 22, nós vamos ler até o versículo 31. É uma leitura interessante e na sequência eu vou fazer alguns breves comentários. A minha ideia com esse nosso quadro aqui, Bíblia Pio, é não ser muito extensa, é realmente fazer comentários bastante objetivos a respeito dos textos das Escrituras. Diz o seguinte, Paulo, né, escrevendo aos Efésios: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Portanto, eu quero começar abordando logo aqui qual é o papel do homem, do marido cristão,
dentro desse texto aqui, porque geralmente é o que as mulheres mais argumentam, né? Tudo bem, a mulher tem que ser submissa, mas vocês nunca lembram que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. De fato, de acordo. E isso é uma coisa que nós homens temos que entender. Se você de fato quer estar dentro do paradigma bíblico, é isso que você tem que fazer. Ah, Duarte, mas hoje em dia já não tem mais mulher assim. O tal do cisne negro a respeito do qual você fala já não existe mais. Ok, meu amigo, você pode até argumentar isso, mas então você vai estar fora do paradigma bíblico se você algum dia, né, ainda pensa em se relacionar. Porque dentro do paradigma bíblico é exatamente essa a nossa obrigação como maridos. Amar a mulher de tal forma que esse amor se assemelhe àquele mesmo amor que Cristo teve pela igreja. Como é que foi o amor de Cristo? Ele foi um amor autossacrificial, meu amigo. Cristo simplesmente se entregou pela igreja. Então você veja o nível de amor que é então exigido do homem em relação à sua esposa. E veja, é interessante que Paulo não disse que a esposa tinha que amar o marido como Cristo amou a igreja, porque Paulo sabia muito bem que, em geral, os homens têm uma capacidade muito maior de amar as suas esposas de forma incondicional do que o contrário. Isso é um fato, né? Em regra geral, é exatamente isso. Portanto, é com esse amor que nós, homens, devemos amar a nossa mulher ou nossas mulheres dentro do paradigma cristão. Não tem muito para onde correr, cara. É isso aqui. Quem ama assim não vai maltratar, não vai rejeitar, não vai submeter à humilhação, não vai agredir, não vai fazer nada dessas coisas que nós sabemos que existem, mas que definitivamente não estão dentro desse paradigma. Paulo chega a fazer a seguinte comparação: você tem que amar a sua mulher assim como você ama o seu próprio corpo, meu amigo. Então você veja o nível de dedicação que você tem que entregar a essa mulher. Agora, por outro lado, minhas irmãs em Cristo, da mesma forma que esse tipo de amor cabe ao homem, à mulher cristã, à esposa cristã, cabe a obediência e a submissão. Ponto. Não tem o que se discutir aqui. Ah, mas submissão, isso aí Paulo estava falando num contexto cultural. Não. Tanto é que ele utiliza o paradigma de Cristo e da igreja. Assim como Cristo amou a igreja de forma incondicional, a igreja se submete à vontade de Cristo, da mesma forma a mulher tem que se submeter e ser sujeita ao seu marido. Não tem muito o que discutir aqui. Você que é cristã sabe muito bem como é a sua submissão a Cristo enquanto igreja. Então é basicamente isso que Paulo está falando. Em tudo você deve sujeitar-se ao seu marido. Acabou, você não está gostando? Beleza, filha, mas então também não cobra do homem uma postura de um homem cristão, porque isso aqui está explicitamente sendo direcionado às mulheres. A partir do momento que você confia em um homem para que ele seja seu marido, para que ele seja o chefe, o sacerdote do seu lar, é exatamente essa que deve ser a postura de uma mulher cristã. Então, quando a mulher cristã vem com aquele papo de que não, isso é uma questão cultural, ou essa submissão não é bem isso, desconfia. Essa mulher está querendo um marido que seja paradigma padrão cristão, mas ela não está querendo ser um paradigma e um padrão de esposa cristã. Então, do ponto de vista cristão, é isso aqui, meus amigos, não tem muito o que argumentar. A mulher está sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Veja, é uma submissão voluntária, não tem arma nenhuma apontada na cabeça da mulher para ela fazer isso aqui, ela voluntariamente vai sujeitar ao marido. Ponto. Se ela não quiser fazer isso, ok, ela vai sair de dentro desse paradigma. Ah, Duarte, mas esse paradigma bíblico é um paradigma muito ideal. Ok. Agora, o fato de que ele seja ideal não deve nos impedir de buscá-lo se nós realmente quisermos ficar dentro desse paradigma. Do contrário, aí, meu amigo, você pode misturar o paradigma pós-moderno com o paradigma romântico, com o paradigma cristão, mas essa mistura certamente não vai dar certo, porque você vai ter um teratoide. Portanto, é descabido essa crítica que muitos caras da masculinidade fazem, como eu disse, de que o cristianismo e a Bíblia são responsáveis. Não são, meus amigos. O cristianismo e a Bíblia não são responsáveis por esse paradigma conflituoso e confuso que nós vivemos hoje na pós-modernidade. Se nós realmente seguíssemos as orientações das Escrituras, certamente nós teríamos uma sociedade muito mais equilibrada. Agora, como eu falei e reconheço, muitos cristãos deixaram-se cooptar pelo paradigma igualitário ou pelo paradigma romântico e por isso preferem ignorar aquilo que está aqui explícito e de forma muito clara, com exegese muito simples. Veja que eu não fiz nenhuma hermenêutica muito complexa aqui, muito fácil de entender. Mulher, você quer um marido que seja um paradigma cristão? Seja uma mulher paradigma cristão. Obediente, submissa ao seu marido, acabou, não fica questionando, não fica tentando relativizar esses versículos, essas passagens. E você, marido cristão, quer ter uma esposa que seja um paradigma cristão de obediência e submissão? Ame essa mulher com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. E acabou, ponto. E aí sim você vai poder estar dentro desse paradigma. Agora o que não dá é para o marido amar a esposa como
de fato Cristo amou a igreja, essa esposa ser uma mulher insubmissa, não ser uma mulher sujeita, ser uma mulher que quer ali o paradigma igualitário a todo custo, assim como também não dá para a mulher ser uma mulher, então, paradigma cristão, que esteja disposta a sujeitar-se a esse marido e obedecê-lo, e o cara é um estúpido, o cara é um imbecil, que definitivamente nem sequer a ama, muito menos com esse amor, então, que Cristo amou a igreja. Portanto, senhores, então, esse foi o nosso primeiro Bíblia Pio, lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.